E agora a gente vai falar sobre uma parte que é fundamental para o sucesso de um programa de governança em privacidade e proteção de dados, que é a conscientização para os colaboradores. Independente da área que o colaborador atue, ele precisa ter as noções iniciais, né? Aquelas noções, pelo menos as noções básicas, tanto em relação aos fundamentos, né, da lei, em relação aos pontos, os principais pontos da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, em relação aos aspectos, os impactos, mas principalmente as noções básicas sobre conscientização, ou seja, a forma como ele deve se comportar em relação aos dados pessoais que estão sob sua guarda, né? Eu digo sob sua guarda no sentido de que ele está manipulando, né, enquanto colaborador de uma empresa. Então, nós vamos passar aqui, ó, ao nosso manual para colaboradores. Este não é o manual, tá? Este é só um roteiro aqui que eu quero trazer para vocês do que de fato precisa constar no manual, mas nós vamos disponibilizar, já deve estar lá na área de vocês, né? Nós já disponibilizamos, na verdade, já está na área de vocês, lá no material de apoio, o manual para os colaboradores na íntegra. Então, a gente começa lá no nosso manual pela apresentação do tema LGPD e conscientização para os colaboradores. Esse é o primeiro grande passo, tá? Depois que a consultoria já fez a conscientização, já apresentou o tema para a alta gestão e, de fato, né, já está trabalhando nesse programa, o segundo passo que ele precisa, né, depois que ele já fez isso, se você está contratando esse módulo como empresa, você já pode passar para este primeiro passo, né, que é a conscientização dos seus colaboradores. Se você está contratando como advogado, colega, consultor, né, você vai ter essa atividade como um segundo passo, né, que será a conscientização aos colaboradores dentro da empresa antes de começar qualquer atividade. Essa atividade, inclusive, ela pode ser feita antes ou depois da criação do comitê, tá? A gente disponibilizou essas aulas lá na parte inicial porque é etapa de conscientização prévia mesmo, mas cada um coloca dentro do seu programa da forma que entender que fica mais adequada, tá? Então vamos lá, o que é importante, né, e como será feita essa abordagem em relação aos colaboradores, tá? Então essa abordagem será feita por meio da disponibilização dos principais pontos da LGPD, seus impactos, os aspectos mais relevantes, de modo que os colaboradores tenham uma compreensão acerca do tema e que eles também já tenham algumas noções relacionadas à conscientização. E por que a gente bate tanto nessa tecla da conscientização? Isso está explicadinho também lá no nosso manual, no manual que nós disponibilizamos e elaboramos com muito carinho aí para vocês, para que vocês possam já começar a colocar a mão na massa aí nos seus programas, né, dar andamento às atividades de forma facilitada, né, em forma de roteiro, aí que você compreenda o que fazer em cada etapa. Então a gente fala da conscientização porque não existe programa de adequação, programa de governança em privacidade e proteção de dados que se sustente sem que os colaboradores contribuam para o sucesso desse programa. E por que a gente fala isso? Quando a gente fala em vazamento de dados, incidente de segurança, é muito comum que todo mundo se conecte àquela ideia de cyberataque, de alguém que, né, invadiu aí as redes e fez com que essas informações fossem vazadas. Mas não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aí são estudos e eu já fiz algumas palestras em algumas empresas que inclusive acabou ficando... Antes de começar a falar, eu já peço desculpas. Eu disse para as pessoas que estavam me olha, eu peço desculpas, não sou eu que estou dizendo isso, não estou me referindo especialmente a ninguém, a nenhuma empresa, mas, né, a experiência que nós temos é de que os maiores incidentes envolvem sim a ação humana, ou seja, um colaborador que está descontente com o seu trabalho, um colaborador que sofreu algum tipo de represália. Então, esse colaborador é um potencial risco para a empresa se ele não estiver realmente consciente das suas atribuições, das suas responsabilidades, enquanto manipular uma informação pessoal que está em poder da empresa, mas, vamos fazer um parênteses, não pertence à empresa, o dado pertence ao titular, tá? Então, por isso é importante que a gente traga essas noções
para os colaboradores e assim como a gente já fez lá, né, na parte de conscientização da alta gestão, porque essas informações são relevantes e são sim fundamentais para o sucesso de um programa, tá? E na prática, como que a empresa vai fazer, né? Se você está fazendo esse curso agora, essa aula como empresa, aqui a gente traz a orientação. Se você está fazendo como consultor, aí você vai elaborar também da forma como você desejar, né? De que forma que a gente vai fazer essa conscientização aí para os colaboradores. É recomendável que a empresa disponibilize aos colaboradores um material com as principais informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui a gente recomenda, em especial, né, em relação às noções de conscientização, nós recomendamos que seja feita de forma muito didática, né? Sempre direcionando o olhar de acordo com a área, né, que precisa saber dessas informações. Então, você vai elaborar um material com aquelas informações que nós estamos disponibilizando lá, mas sempre de uma forma que atenda, né, e que chegue de forma muito didática a todos os ambientes da empresa. É preciso que a sua consultoria ou que, né, o seu comitê tenha esse olhar em relação a essa parte de conscientização, porque ela é uma parte muito importante do seu programa. Por exemplo, a empresa pode criar uma apresentação do tema, né, Lei Geral de Proteção de Dados, e enviar por e-mail, né, assim, em forma de animação. Aí vai da criatividade da sua consultoria, né, do seu comitê, aí, de quem está trabalhando nesse sentido. Geralmente essa parte de conscientização fica a cargo ou da consultoria ou do próprio DPO que está conduzindo aí as atividades, tá? Então, vai depender da forma como esse profissional quer trabalhar essa ideia de conscientização e de apresentação do tema dentro da companhia. Uma outra dica que é fazer uma palestra. Agora nós não estamos em condições, né, de fazer essas apresentações pessoais, então sugere-se uma live, né, trazendo as informações, até porque esse profissional pode ficar disponível para responder dúvidas e é muito bacana, assim, quando a gente vê. Antes da pandemia, eu já havia atendido várias empresas e tinha feito palestras, e é muito gratificante ver que realmente, quando há o engajamento dos gestores, né, como o tema acaba se expandindo dentro da empresa e como os colaboradores acabam tendo curiosidade em relação à lei e começam a se atentar assim às coisas que antes passavam, né, despercebidas aos seus olhares. Então é um tema muito gostoso de trabalhar, até porque a gente nunca fica naquela mesmice de trabalhar sempre a mesma coisa, porque Lei Geral de Proteção de Dados é movimento o tempo inteiro. A gente está sempre aí né, de olho nas novidades, aí, em tudo que envolve proteção de dados ao redor do mundo e que acaba, né, nos afetando também. A gente acaba tendo que se atualizar e ficar de olho nesse movimento o tempo todo, né? Então veja como implementando o LGPD sugere que seja feito, tá? Conscientização dos colaboradores, apresentando o tema e as principais noções de conscientização. E aqui eu já trago o principal ponto. Recorda que eu falei antes ali que às vezes os incidentes ocorrem não em razão de cyberataques. Eles ocorrem em 90, se não me engano, são 97, 98% das vezes por fator humano, por alguém que está descontente e acaba vazando os dados de propósito, tá? Então, o colaborador é a peça-chave da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque é ele que manipula, né? Geralmente os gestores não manipulam as informações pessoais, eles são controladores pela condição que eles têm de serem os sócios da empresa e responderem, né, pelas ações da empresa. Agora, ele não manipula as informações. É muito difícil que o gestor manipule. Quem manipula geralmente são os colaboradores. E por isso é importante que eles estejam conscientes e cientes, né, das suas responsabilidades, das suas obrigações e responsabilidades, porque lá no manual a gente traz também as responsabilidades aí em caso, né, de violação das regras, né, dos códigos de conduta da empresa. Então aqui a nossa sugestão é que sejam apresentados os principais pontos e conceitos da LGPD, vídeo manual disponibilizado na nossa aula 2, que foi o manual que nós preparamos com muito carinho para que vocês consigam trabalhar esses pontos lá com seus clientes, né? E após a apresentação dos conceitos, a nossa orientação é que vocês tragam as noções básicas de conscientização para os colaboradores, que também constam no nosso manual, tá? E que foram feitas lá de uma forma que vocês já consigam trazer essa ideia inicial,
para os colaboradores e que todo mundo já comece a caminhar no sentido dessa mudança de cultura, que é esse o objetivo da conscientização, tá? Então o manual tá lá disponível. Vocês viram que bacana que é o nosso curso? A gente falou que ia dar, né, todas as diretrizes para que vocês conseguissem trabalhar, para que vocês conseguissem andar no sentido da conformidade passo a passo, e é exatamente isso que nós estamos entregando para vocês, né? Então nós vamos entregar um manual completinho lá para que vocês possam disseminar o tema dentro da empresa, né, para os colaboradores, e que tragam essas noções de conscientização para eles. Importante, muito importante. Assim como lá no manual da alta gestão, a gente pede aqui que vocês utilizem esse material que nós disponibilizaremos, né? Já disponibilizamos, porque já está no ambiente lá da aula 2, e essas informações que nós disponibilizamos, que vocês criem uma apresentação com a identidade visual de vocês, com a linguagem de vocês, com a forma de transmitir esse conteúdo que vocês julgarem adequada, né? Aquela área que vocês vão conscientizar, tá? Antes de apresentar o tema aos colaboradores, sugerimos que personalize de acordo com a sua linguagem e didática que a empresa costuma adotar. Então, se a empresa faz, como eu falei lá atrás, gosta de fazer animação, acha que fica, né, acha que essa é uma forma melhor de interagir com o seu colaborador, vocês podem trabalhar da forma que vocês desejarem. As informações estão lá no manual, é só acessar o manual para que vocês consigam ter um olhar geral em relação a tudo que nós tratamos aqui nesta parte, que eu digo que é uma parte introdutória sobre a conscientização, né? Vocês vão compreender o contexto geral da conscientização. Se vocês quiserem incluir outras abordagens em relação tanto aos temas apontados quanto em relação à conscientização, vocês podem ficar à vontade.